Graça e paz, pais e mães que oram. Prazer estar aqui com vocês novamente. Estamos então no capítulo 3, que é Construindo Pontes. O texto base é ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Eu gostaria de falar algumas coisas antes da gente começar a ler. Eu tenho visto muito a preocupação dos pais pós-pandemia sobre a ideia de como estar bem com os seus filhos e filhas. A gente teve muitos problemas e tal, e principalmente com relação à igreja. Então eu vejo os pais preocupados, essa igreja não tem isso ou não tem aquilo, como é que eu vou fazer, como é que meu filho vai ser instruído? E eu quero te dizer uma coisa, a igreja ela colabora com a instrução dos filhos na fé, mas esse trabalho é seu, pai e mãe. A Bíblia fala que os pais devem ensinar os seus filhos. E então não é levar a igreja para que eles sejam ensinados. Você precisa ensinar os seus filhos a orar, a ler a palavra, a ter compromisso com Deus em todas as áreas. E eu quero dizer para você que quando eu fui pastorear em Joinville, a minha filha mais velha tinha 12 anos, a outra tinha 8 e a Mirielle tinha 10 meses. E ela era um campo missionário, tinha 6 pessoas na igreja. Tinha uma criança pequena e 2 pré-adolescentes para adolescência. O restante não tinha ministério com criança, não tinha ministério com adolescentes, não tinha ministério de jovens, não tinha escola dominical, mas ia pouquíssimas pessoas e só adultos, não tinha aula para criança também, não tinha culto infantil, culto com as crianças à noite, não tinha uma organização praticamente nenhuma pela quantidade de pessoas e por ser um campo missionário. Eu nunca tive medo de criar minhas filhas em qualquer espaço da igreja. Então, desde muito cedo, elas trabalharam com crianças, porque não tinha ninguém. Elas tocavam louvor, porque não tinha ninguém. Elas davam discipulado para os adolescentes, um dava para outro. Elas começaram a trazer os adolescentes do colégio para a igreja. E eu fiquei lá 8 anos, a igreja cresceu e elas cresceram juntos nas dificuldades, no trabalho. E eu quero dizer para você que elas foram instruídas pelo Senhor. E hoje a Rocieli, que está em Orlando, lá nos Estados Unidos, e essa semana está trabalhando com EBF lá numa igreja com 800 crianças, e junto com a minha neta de 16 anos, as pessoas vêm falar com elas, nossa, vocês trabalham com crianças de maneira diferente, você não quer liderar as crianças, você não quer liderar isso, você não quer liderar aquilo. Por quê? Porque o sofrimento, a dificuldade, o não ter não ter recurso, nos ajuda a aprender a trabalhar com o pouco que nós temos. E isso fez com que elas crescessem muito, 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 muito em dedicação, em fazer dar certo com o trabalho na igreja. E isso não fez, o não fez falta na vida delas, elas fizeram acontecer. E junto comigo elas fizeram acontecer nos vários lugares que nós moramos, que era campo missionário. Não mudei muito, eu morei em Joinville, em Balneário Camboriú, que também era campo missionário, mas não tinha tão poucas pessoas quanto em Joinville quando eu cheguei. E depois nós viemos para Ibiporã, e eu vim daí só com a Mirielle, as outras já estavam moças, e a Rocieli casada. Então, eu quero te dizer que uma coisa que fala muito ao meu coração é que Deus sempre me disse que era para eu cuidar do trabalho dele, que ele cuidava da minha família. Cuida das minhas coisas, cuida das minhas ovelhas, que eu cuido da sua família. E Deus sempre cuidou da minha família. Não que eu não tinha tido problema, eu tive vários problemas, todo mundo tem problemas. Mas Deus tem cuidado da minha família. E Deus quer cuidar da sua também. Você precisa descansar no Senhor, sabendo que
Não é você sozinho que vai dar as experiências principais para os seus filhos. A gente faz o mover, a gente ensina, a gente faz a parte da gente, a gente dá exemplo, mas a gente faz o movimento, mas o mover mesmo, ele é de Deus. E esse texto que fala, que é de Malaquias, que eu acho importantíssimo, ele não diz que nós devemos converter os nossos corações, os nossos filhos. Ele diz que Jesus iria fazer isso. Porque o texto anterior, o verso anterior a esse, fala do Elias que viria, que é o próprio Jesus, que era a figura de Elias. Quando ele viesse, quando Jesus viesse, ele converteria o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. Nós precisamos nos entregar a Jesus e orar para que os nossos filhos entreguem suas vidas a Jesus e tenham uma experiência real e verdadeira com Jesus, porque é Ele que converte o coração dos nossos filhos a nós e os nossos corações aos nossos filhos. Creia no poder de Deus para isso. É Deus quem faz o trabalho na vida dos nossos filhos. É Deus que trabalha as nossas vidas e a deles e faz com que eles tenham intimidade com o Senhor. Creia nisso. Vamos lá então, tábua da adoração. Eu não podia deixar de falar isso tá tocando meu coração essa semana toda. O nosso vídeo ficará um pouquinho maior hoje, me desculpem por isso, mas o Senhor tem falado só ao meu coração e eu precisava repartir com vocês. Tábua da adoração em família, Gênesis 18 e 19, capítulo 18 e capítulo 19, pastora Cláudia Nascimento. A adoração a Deus reflete um estado de alma, espírito e corpo totalmente focados na beleza e na santidade, daquele que é soberano sobre todas as coisas. É um ato de admiração e de entrega, de contemplação e de impacto sobre a vida humana. É quando vemos o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono e ao mesmo tempo vemos que as abas de suas vestes cobrem todos os lugares do seu domínio. A adoração precede todos os outros atos: a confissão, o louvor, a intercessão, o clamor. Somos chamados e chamadas a adorar a Deus na igreja, no trabalho, na escola, nas férias, nas lutas e nas provações, nas alegrias e em família. Creio que esta tem sido a área mais negligenciada em nossos tempos. Muitas vezes temos facilidade de orar na igreja, mas não em família. Temos facilidade de cantar na igreja, mas não em família. Temos facilidade de testemunhar na igreja, mas não em família. Temos facilidade de ministrar aos irmãos e irmãs da igreja, mas não em família. Por que será? Talvez porque é no ambiente familiar que somos melhor conhecidos. Talvez seja porque em casa somos quem realmente somos. Talvez também porque acreditemos que basta ter o culto na igreja ou em reuniões pré-agendadas, mas entre tantos talvez estamos perdendo algo que é sem dúvida alguma essencial: o prazer de adorar e sermos ensinados pelo Deus adorado em família. O texto de Gênesis 18, 19 nos fala sobre essa importância e o quanto Deus leva a sério a postura de Abraão como patriarca e adorador em família. Deus iria destruir Sodoma e Gomorra devido à sua maldade e pecados, mas lá habitava Ló e sua família. Ló era sobrinho de Abraão e Deus não quis ocultar isso de Abraão. Por quê? Porque Deus conhecia o coração de adorador de Abraão em família. Por várias ocasiões, Abraão levantava altares a Deus como reconhecimento de sua santidade e grandeza. Quando Abraão sobe ao Monte Moriá, a estranheza de Isaque não era de ser levado junto com o pai, mas sim o de não haver o cordeiro para o sacrifício. Ou seja, adorar a Deus junto com o pai Abraão, por certo, era algo comum na vida de Isaque. O próprio Deus afirma que ele mesmo havia escolhido Abraão para que ordenasse a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de guardarem o caminho do Senhor e praticarem justiça e juízo. E o resultado disso, a própria palavra nos ensina, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Ou seja, quando adoramos em família, algo extraordinário acontece, pois somos abençoados. Porque a adoração em família nos força a pedir perdão, por exemplo, para o filho,
quando minutos antes gritamos com ele, ou para o esposo quando o tratamos ironicamente, ou para os pais quando não os obedecemos. Enfim, se quisermos ser realmente transparentes e sinceros na adoração em família, aprenderemos cada vez mais sobre o perdão, o respeito, a comunhão e desfrutaremos das bênçãos do Senhor. Existem vários livros de devocionais que você e sua família poderão ler juntos. Separe um horário e faça disso um hábito saudável. Ou então separe um dia da semana, que seja a melhor opção para todos, para um momento de adoração. A família poderá compartilhar uma refeição especial. Alguém poderá ser escalado previamente para ler um texto bíblico. Separar canções ter um momento de testemunho ou de compartilhar como foi a semana e orar juntos, especialmente estimulando todos os membros da família a reconhecer e admirar o caráter e a grandeza de Deus, tornando cada coração em coração de adorador, e que esse coração alcance toda a família. Em nome de Jesus. Lembre-se, sempre seremos tentados a dizer que não temos tempo, mas encontraremos tempo para aquilo que se tornar prioridade e importante para nós. Faça da adoração em família a sua prioridade. Amém. Que realmente nós possamos fazer da adoração, do louvor, do agradecimento, da gratidão em família, parte da nossa prioridade. Amém? Que o Senhor esteja com vocês, que essa seja uma semana abençoada e continuemos firmes orando pelos nossos filhos e filhas. Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua palavra. Entregamos os nossos filhos a ti, entregamos o nosso coração e o coração dos nossos filhos a ti. Senhor, é a tua palavra que nos diz que é Jesus, que é o seu filho, Pai, que pode converter o nosso coração aos nossos filhos e dos nossos filhos a nós. Melhora, Senhor, os nossos relacionamentos. Transforma os relacionamentos em família. Transforma os relacionamentos dentro das nossas casas. Abençoa, Senhor, para que possamos, Senhor, viver cada dia mais na sua presença. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.